Aleluia, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui esta noite com os irmãos, trazendo a palavra. Quem está feliz com Jesus aqui? Amém? Quem tem esperança em Jesus aqui? Amém? Então hoje eu quero convidar você a ir além das fronteiras. Escuta o que eu vou falar para vocês esta noite. A limitação é você que coloca, não é Deus. Nosso Deus, ele é ilimitado. Então nós vamos começar dessa forma. Se você quiser viver o sobrenatural do Senhor, se você quiser viver a bondade do Senhor sobre a sua casa, você vai precisar ir além das fronteiras. Você vai precisar conhecer mais Jesus. Você vai precisar buscar mais intimidade com Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 10 ao 23. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor nos fala assim. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Mestre, por que falas por parábolas? Ao que o mestre respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem, lhe será dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não virão, e ouvir o que ouves e não ouvirão. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Até aqui, meu irmão. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eis-me aqui, Deus. O Senhor tem ministrado ao meu coração, Deus. Já há vários meses, Deus, a importância de nós nos posicionarmos. Há vários meses o Senhor tem falado que nós devemos viver pela fé. E a fé não é um sentimento, a fé é um posicionamento, Deus. E esta noite o Senhor traz uma palavra aos nossos corações, que nós devemos ir além das fronteiras, Deus. Que nós devemos vencer as barreiras do nosso coração, da nossa mente, Senhor. O Senhor possa, Senhor, esta noite nos ensinar, Deus. Que esta noite nós possamos ser encorajados, Senhor, a mudar a nossa história, Deus. Cabe a nós mudar a nossa história, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê coragem, Senhor. Para que nós possamos, juntamente com o Senhor, com o Teu poder, com a Tua palavra, Deus, mudar a nossa história, Deus. Esta noite, Deus, que o Teu sobrenatural possa fluir nos nossos corações. Que esta noite o Teu Espírito Santo verdadeiramente possa inundar a nossa mente e o nosso coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Revele a Tua palavra ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Pode se assentar.
Meu irmão, é muito interessante o que Deus tem ministrado aos nossos corações nesses últimos tempos. Deus tem falado que nós devemos nos posicionar. Deus tem falado que precisamos romper em fé. E esta noite eu quero falar um pouquinho com você que nós devemos ir além das fronteiras. Esse texto base, ele fala sobre os discípulos ali, reunidos juntos do seu mestre, e aí eles começam a questionar Jesus. Fala, Jesus, mas por que o Senhor fica explicando em parábolas? Né? E aí Jesus fala assim, ó, vocês que estão aqui perto de mim, vocês conseguem compreender. Vocês que estão buscando intimidade comigo, vocês conseguem compreender tudo que eu estou falando. Mas a multidão lá fora, ela não consegue discernir nada disso. Aqueles que têm ouvido, não conseguem ouvir. Os olhos veem, mas não conseguem enxergar. Jesus está falando isso para os seus discípulos. E Jesus ali, quando ele vem nessa terra, ele arrasta multidões. Multidões. Mas poucos ali são os seus discípulos, aqueles que são escolhidos. E a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês esta noite é que nós devemos não ser multidão. Jesus não nos chamou para ser multidões. Jesus fala que nós devemos ir e apresentar Jesus. Ide e pregai a toda criatura nessa terra. Mas nós não devemos andar com as multidões. Nós devemos a cada dia mais buscarmos ser discípulos de Jesus. Buscarmos aprender mais Jesus, buscarmos compreender, sabe? Porque os dias são maus. Então é muito claro para todos nós que Jesus está voltando. O mal tem aumentado. As brigas dentro das casas, dos lares têm aumentado. Muitas pessoas têm ficado pelo meio do caminho. Muitas pessoas têm desistido. Mas Jesus está à porta. Jesus está voltando. E nós só vamos conseguir nos manter firmes. Nós só vamos conseguir nos mantermos alicerçados nesse caminho se verdadeiramente a gente sair da multidão. Se verdadeiramente a gente buscar intimidade com Jesus. A Bíblia, ela nos registra um total de 44 parábolas. E se encontram algumas dessas parábolas em mais de um evangelho. Jesus, ele usa a parábola para falar com os seus discípulos. E a parábola, no termo grego, significa parábole, que significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. A parábola nada mais é do que uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética ou religiosa. Mas por que Jesus usou esse método de ensinar por parábolas? Quando ele usa esse método, Jesus tem a ideia de reter a mais ampla verdade sobre ele e o reino dos céus. Ele priva assim as multidões que tinham se mostrado surdas, as multidões que não responderam aos seus apelos e aos seus ensinamentos. A multidão estava ali em busca de milagres. A multidão estava ali em busca de curas. Isso não é errado. O que eu quero falar para você, não é errado você buscar o milagre da tua casa, o milagre do teu lar. Mas antes de você buscar o milagre, você precisa aprender a buscar intimidade com aquele que abençoa. Com aquele que faz o milagre. Porque aí você vai ter sensibilidade para enfrentar as suas dificuldades. E a multidão ali não, a multidão estava ali em busca de acontecimento. Estava ali em busca que Jesus operasse milagres. Mas Jesus queria algo mais. Jesus não quer só milagre. Jesus busca aquele que o adora em espírito e em verdade. E cada dia que passa se tornará mais difícil de encontrar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O mundo tem sufocado. O mundo tem criado outras atividades. Essa igreja poderia estar cheia, não poderia, esta noite? Poderia, se todos tivessem o entendimento que o domingo é o dia de nós adorarmos e glorificarmos a Deus. Que é o dia que nós reservamos para adorar a Deus. Que é o dia que nós vamos nos abastecer da presença de Deus para enfrentar a nossa semana. Mas não, a gente escolhe descansar no domingo e a gente vai com a cabeça, com o coração, com a mente vazia para enfrentar a semana. Em vez de nós virmos para a casa do Senhor ou buscarmos a face de Deus para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia.
Mas o propósito de Jesus de usar as parábolas era ao mesmo tempo de revelar, mas também ao mesmo tempo era de ocultar a palavra dele. Jesus deixa muito claro que as parábolas, elas são como janelas abertas ou portas fechadas. Porque foi através das parábolas que Jesus conseguiu ali mostrar o reino de Deus. Para aqueles que desfrutam de um relacionamento com Jesus, as parábolas ressaltam o entendimento e promovem uma relação mais íntima, uma proximidade. Mas já para aqueles que não têm nenhum tipo de relacionamento, as parábolas somente aumentam a confusão e a ignorância. A multidão o acompanhava, a multidão o seguia. Mas a grande questão que eu quero deixar para vocês aqui esta noite é que tem uma diferença muito grande do que é ser seguidor, do que é ser discípulo. A multidão era seguidor. Ser discípulo se refere a estar mais próximo, a buscar estar mais próximo. Na ceia, João 13:25, a palavra nos fala assim: aquele discípulo, recostando-se no peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João. Eu tiro alguns aprendizados. A gente lê a palavra assim e fala assim: aquele discípulo recostando-se no peito de Jesus, ele pergunta: quem é, mestre? João estava ali, ele escolheu estar ao lado de Jesus. Sabe quando você senta numa mesa com várias pessoas e você escolhe estar ao lado daquele que você tem mais intimidade? Sabe, daquele que você tem mais proximidade? Daquele que as ideias batem? Daqueles que os pensamentos se convergem? Foi isso que o João fez. Ele escolheu estar sentado ao lado de Jesus. E ali ele pergunta para Jesus, fala: mestre, quem que vai te trair? Quem que vai te trair? Mas a palavra fala assim, que aquele discípulo recostando-se aos peitos, nos braços, aos peitos de Jesus. João tinha tanta proximidade com Deus, João era tão discípulo de Deus, que ele estava ali ouvindo as batidas do coração do Pai. Sabe quando você está próximo de alguém assim, você escora na pessoa, no ombro da pessoa? É um sentimento, não é um sentimento de carinho, não é um sentimento de proximidade, não é uma intimidade? Quando você chega ali para o seu esposo ou para a sua esposa, você encosta ali no ombro dela ali, e você fala assim: eu estou tão cansado, eu estou tão aflito, eu estou tão angustiado. Lá em casa a gente tem isso. Às vezes a Fran está com algumas dificuldades e fala: vem cá, vem cá. Aí eu abraço ela, ela encosta no meu peito e fica ali, ó, aquele sentimento ali, e ouvindo as batidas do coração. Olha a intimidade desse discípulo. Olha a intimidade. Olha a proximidade de um discípulo conseguir ouvir as batidas do coração do seu mestre. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Muitas pessoas falam sobre o primeiro amor. Ai, eu quero voltar a sentir o primeiro amor. Eu quero voltar a viver o primeiro amor. Ah, o irmãozinho está no primeiro amor. Irmão, nunca foi Deus que se afastou de você. Nunca foi Deus que deixou de se revelar a você. Na verdade, o nosso pecado, os nossos costumes religiosos, a nossa rotina que nos afasta da presença de Deus. Ele sempre está disposto a nos abraçar. Ele é aquele pai que fica ali na varanda como um filho pródigo, de braços abertos, pronto para nos receber. Mas nós precisamos querer viver e ir além das nossas fronteiras. Deus, Ele tem muito para nos revelar. Ele é uma fonte inesgotável de água. Ele é essa água viva, essa água que nós temos que ter sede. E a palavra nos fala que quem tem sede, quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Ele está pronto. Ele está pronto. Mas nós precisamos nos posicionar. Tem muita gente reclamando que Deus não fala, que Deus não responde. Mas na verdade, meu irmão,
a gente pode estar vivendo uma verdadeira falta de sintonia. Não foi Deus que parou de falar. Somos nós que não recostamos a nossa cabeça no seu peito. Somos nós que decidimos a não encostar mais a nossa cabeça no seu peito. Somos nós que decidimos a não mais escutar as batidas do coração dele. Somos nós que escolhemos a não buscar mais intimidade com ele. Mas a minha oração esta noite é que Deus levante pessoas que desejam, que busquem, que conheçam a batida do coração dele. Que amem tanto ele, que estejam dispostos a caminhar, mesmo nos lugares mais difíceis, por amor do seu nome, por amor do seu evangelho, para que possam viver além das fronteiras. Precisamos parar de viver um evangelho raso. Precisamos parar de viver um evangelho apenas aos domingos. Eu falei aqui numa quarta-feira e dei como exemplo. Vocês já viram aquelas pessoas que tentam ir para os Estados Unidos pelo México ali, pelo deserto, pela fronteira ali? E ali eles ficam ali vários dias naquele deserto, muitas vezes sem água, e ficam ali com a esperança de uma vida melhor ali nos Estados Unidos, pelo México. Vocês assistiram esses filmes? Esses documentários? Que aí pagam para uns coiotes, que é umas pessoas que ali conduzem ele pelas trilhas, por aqueles caminhos. E aí, a luta é tão grande, que muitas vezes eles param no meio do caminho. Alguns morrem, muitos corpos são encontrados no meio do deserto, outros desistem e voltam, e outros ali vão até o final para buscar viver algo novo. Colocam sua esperança que sua vida ela vai ser mudada quando verdadeiramente ali eles estiverem nessa nova terra, nesse novo país, como os Estados Unidos. Muitas vezes o evangelho é dessa mesma forma. Nós estamos ali no deserto, mas sempre ficamos ali de uma forma rasa. Sempre ficamos ali nas fronteiras. Eu vou domingo no culto, tá bom. Aí passa a semana toda, não busca a palavra, não ora. Ah não, mas no domingo eu estou lá de novo. Ah não, Deus entende, nesse domingo eu não preciso ir. Sabe que é viver ali nas fronteiras? Escolheu viver ali na mediocridade? Não escolheu ali viver o sobrenatural? Não escolheu ali viver a Nova Jerusalém? Como nesse exemplo que eu trouxe, que as pessoas param ali. Eu fico imaginando muitas pessoas ali naquele deserto, e vendo ali as torres ali de Nova York, ali dos Estados Unidos, e elas ali falam assim, tem mais 100 quilômetros, mas eu não vou conseguir desistir, parar no meio do caminho. Precisamos ir além das fronteiras. Precisamos querer viver o sobrenatural de Deus. Precisamos querer viver o nosso Estados Unidos, que é a Nova Jerusalém aqui nessa terra, que é o reino dos céus. Eu trouxe um exemplo simples para vocês. Muitas vezes vivemos um evangelho raso, superficial, sem compromissos. Ficamos ali estagnados, parados na fronteira. Escolhemos viver na neutralidade. Neutralidade. Ah não, para mim tá bom aqui. Deus sabe e Ele me quer assim, ó, desse jeito. Na neutralidade. Mas eu digo a vocês esta noite, meus irmãos, não há neutralidade no evangelho. Ou estamos construindo uma história com Deus, ou estamos construindo uma história sozinhos. Ou estamos fazendo algo que aponte para Jesus, ou estamos fazendo algo que aponte para as nossas vontades. Ou estamos aproximando pessoas do evangelho, ou estamos roubando pessoas dele. A Bíblia diz que aquele que não ajunta, ele o quê? Ele espalha. Deus não te chamou para você vir apenas aqui ao domingo. Você tem que ser sal e luz lá fora. Aqui é só munição. Aqui é só armamento. Aqui é para você se abastecer. Mas a intimidade você vai buscar na tua casa.
E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a gente como pastores, a gente sabe quando uma ovelha está buscando. A gente sabe quando uma ovelha está no caminho. Mas a gente sabe também que aquela ovelha, ela falou assim, não, eu desisti. Eu resolvi parar. Eu resolvi viver na neutralidade. Tá bom assim, eu vou dar um tempo. Você vai dar um tempo para aquele que é o Criador? Para aquele que te criou? Para aquele que fez todas as coisas? É isso? Não há neutralidade no chamado. Ou você vive ele, ou se esqueceu dele. Ou você está multiplicando talentos, ou está enterrando eles. Não há neutralidade na semeadura. Ou você é um semeador, ou você é um usurpador. Não há neutralidade na salvação. Ou cremos em Jesus e buscamos ser os seus discípulos, ou nos contentamos apenas de ser os seus seguidores, conforme a multidão aí fora. Cada vez mais você vê as pessoas falando assim, eu sou evangélico. Mas cada vez mais você vê a sociedade perdida. Gente, espera aí, está errado. Se está aumentando os evangélicos, deveria aumentar o nosso posicionamento também, a nossa forma de agir. Mas muitas vezes nós decidimos ser, como o pastor Luciano fala, um crente 007. Eu sou crente só aqui na igreja. Lá no mundo eu estou disfarçado. Sabe? E assim, gente. Mas eu não sei falar. Gente, não precisa falar, é só testemunhar. Só testemunhar. Que as pessoas vão enxergar Jesus em você. Pode ter certeza. Deus te chamou para você fazer a diferença. Você precisa ser luz para essa terra. Você não pode estar com a sua lamparina, com a sua chama apagada. Não, muito pelo contrário. Você precisa buscar a Deus cada vez mais, para que essa chama possa estar cada vez mais acesa dentro do teu coração. O Evangelho é para todos, mas a decisão de se tornar um discípulo e desfrutar do reino dos céus, aqui nessa terra, depende exclusivamente de nós. Depende de nós. Depende da nossa entrega. Quando você olha a história de Abraão, um homem rico, ele abandona tudo ali, ele larga tudo, ele vai seguir Deus, e Deus vai preparar um caminho para ele, e ali já na velhice Deus fala assim, eu vou te dar um filho da promessa, sua esposa não pode ter filho, mas eu vou abrir o ventre dela e você vai ter um filho, e esse filho é concebido, Isaac, e ali um dia Deus fala assim, pega Isaac, e vamos sacrificar ele lá no monte. Muito interessante, porque a palavra fala que de madrugada mesmo ele já se aprontou. Tamanho era a intimidade desse homem com Deus. E ele vai ali pelo caminho, e o seu filho perguntando, mas cadê? Mas cadê o cordeiro? E ele vai ali para sacrificar o teu filho. E ali ele levanta aquele machadinho ali, aquele cutelo, e o anjo brada, fala assim, para, porque agora eu sei da sua capacidade, eu sei o quanto você se entrega diante do Senhor. Sabe essa história, meu irmão? De maneira nenhuma, Jesus ali, Deus, ele não queria o sacrifício de Abraão, ele não queria o sacrifício ali, Isaac sendo sacrificado, não, mas ele queria ali entender a entrega de Abraão. Até onde era a entrega de Abraão? O que Abraão estava disposto a entregar por Deus. E aí eu pergunto para você esta noite, o que você está disposto a entregar por Deus? Pela causa de Deus, para servir a Deus, para ser servo. O que você está disposto a entregar? O Deus Todo-Poderoso vem nessa terra, se entrega. Abraão estava disposto a entregar o seu filho, filho da promessa. E você, o que você está disposto a entregar? O nosso mover, a nossa entrega não deve mais se basear pelas circunstâncias. Temos que buscar entender as coisas espirituais, enxergar de forma espiritual e viver de forma espiritual. Eu convido você esta noite, aumente as suas expectativas em Deus.
Aumente. Porque Deus tem muitas expectativas de você. Você é a obra-prima do Senhor. Ele fez você para ser discípulo, não fez você para ser multidão. Ele fez para você ser um adorador. Ele soprou o fôlego de vida sobre você, para que você possa entender que você precisa se prostrar, você precisa adorar o Criador. É a ordem natural das coisas, a criatura adorando o Criador. E Ele confia em você. Então eu convido, aumente as suas expectativas em Deus. Muitas vezes a gente se frustra pelas pessoas que não conseguem compreender aquilo que nós estamos compreendendo. Das pessoas desistirem do caminho e retroceder, sendo que o grande dia está próximo. Às vezes a gente se frustra pela incredulidade das pessoas nesses últimos dias. Eles não conseguem ver o que a gente está vendo, eles não conseguem ouvir o que nós estamos ouvindo, eles não conseguem crer o que nós estamos crendo. Mas a grande verdade, meu irmão, é que o homem natural não foi dado acesso a entender e discernir daquilo que é espiritual. Você precisa buscar aquilo que é espiritual. Você não pode viver as coisas aqui dessa terra de forma natural, querer resolver as coisas com a força do teu braço. Não. A primeira batalha, ela se vence no mundo espiritual. Só que para isso você precisa se posicionar. Só que para isso você precisa buscar intimidade. Para isso você precisa se entregar verdadeiramente. A Bíblia nos revela que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Deus te deu acesso a revelações. Deus te deu acesso a entendimento. Deus te deu acesso a promessas. Deus te deu acesso a milagres. Deus te deu acesso ao coração dele. Basta somente você querer e buscar. Basta somente você acessar. Basta você acessar. Muitas coisas das nossas vidas já foi liberado lá no céu. Foi liberado. Mas nós ainda não tivemos a capacidade de acessar isso. Nós não tivemos. A nossa fé limita. A nossa entrega limita. O nosso servir limita. Limita. Mas eu convido esta noite você verdadeiramente a se romper em fé. Precisamos nos posicionar. Olha para o novo evangelho, olha para os evangelhos, as curas, os milagres de Jesus. Há um posicionamento do homem, o homem vai de encontro com Jesus. Olha, subiu em cima da figueira, desce daí, hoje vai ter salvação na tua casa. Se o Senhor disser uma palavra só, eu tenho certeza que será curado. Posicionamento. Eu já falei aqui, tenho falado. Deus vai mandar chuva. Quem crê que Deus vai mandar chuva? Deus vai mandar chuva, não vai? Talvez você hoje pode estar pensando, mas a terra está tão seca. Na hora que eu bato a enxada, sai até faísca. De tão seca que está a terra. Eu não creio. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A palavra dele não tem curva. Tem curva? Ela volta? Ela se cumpre, não se cumpre? Ele vai mandar chuva. Mas para quem ele vai mandar chuva primeiro? Para o agricultor que está esperando chover? Esperando a vida mudar para começar a plantar? Ou para aquele que mesmo na sequidão ele está lá plantando? Sabendo que Deus vai mandar chuva? Para quem? Para aquele que mesmo na sequidão está plantando. Para aquele que mesmo na sequidão não se esmoreceu e resolveu servir, que resolveu buscar intimidade. É isso, gente. Se mova em busca do teu milagre, se mova em busca da tua cura. Se posicione. Você precisa ir além das fronteiras. E essa fronteira não foi Deus que estabeleceu. Deus não falou para você assim, ó, até aqui você vai, tá? Não, Deus está falando assim, vem que eu estou pronto.
E aí cada vez mais que você vai chegando mais perto, mais fome, mais necessidade você vai criando dentro de você. É isso. É isso. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa. Quem está disposto a plantar aqui, mesmo na terra seca? Amém? Amém? Cheio de testemunhas aqui, hein, pessoal? Então não vamos mais murmurar. Não vamos mais reclamar. Vamos glorificar que Deus vai mandar chuva. Amém? A gente vive o sobrenatural e a gente consegue viver o milagre mesmo antes dele chegar. É isso. A gente consegue viver o reino dos céus aqui nessa terra. Eu não estou aqui para falar para vocês um evangelho light, não. Nessa terra nós teremos aflições sim, teremos luta, mas eu estou aqui para falar, tem de bom ânimo, que o Criador, o Deus Todo-Poderoso está com você. É isso. E Ele vai agir a favor da tua vida. Na verdade, Ele já até agiu. É você que ainda não conseguiu acessar isso. É você que não conseguiu enxergar. É você que não conseguiu enxergar. Gente, o que Deus fez na nossa vida, na minha vida, eu vejo José, cara, falo, Deus é maravilhoso. A cada coisinha que ele faz, uma arte dele, eu falo assim, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é sensibilidade. Às vezes você está tão focado no seu problema, na sua angústia. Eu não estou aqui para te julgar de maneira nenhuma, porque tem muitas dores mesmo. E tem muitas vezes que a gente esmorece, isso faz parte da nossa caminhada como cristão. Não estou aqui para julgar vocês, mas eu estou aqui para falar para vocês, não desistam. Não desistam. Vão além das fronteiras. Olhem para Nova Jerusalém. Vocês estão no México, vão para os Estados Unidos. Talvez vocês estão no deserto, ali, em busca de algo novo, de algo melhor. Mas começa a viver o sobrenatural de Deus. Começa a viver o milagre ainda Ele chegando. Porque Ele já foi declarado lá no céu. O sangue de Jesus te dá acesso. Se você se arrepender e confessar os seus pecados, não há nada, olha para o teu irmão e fala assim, não há nada que te impeça de acessar o sobrenatural de Deus. A gente cantou aqui, não cantamos? Não há nada, nada melhor, não há nada, não é? Nada melhor do que buscar a presença de Deus. Nada melhor do que viver o sobrenatural de Deus. Esse acesso, ele já nos foi dado há mais de 2000 anos atrás. Naquele madeiro. Naquele madeiro. Deus é bom? Ele é maravilhoso. É por isso que eu não me canso. E quando vocês lembrarem de mim, falar assim, ó, é o pastor do Deus é bom. É isso mesmo, o pastor do Deus é bom. Porque tem que enraizar nas nossas mentes que Deus é bom, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque quando nós entendemos que Ele é bom, nós somos gratos. Quando nós entendemos, quando nós temos essa gratidão, nós queremos estar próximo. E quando nós estamos próximos, o que acontece? Nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus. As experiências de Deus. As experiências. Nós vamos ter sede, vontade da presença dEle. Nós somos livres. Nós somos livres. João 15:15. Já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Efésios 1:17-19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Aqui Paulo está falando assim, eu quero que você aprenda dele, cara. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele. Nós temos uma herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco,
a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Presta atenção, os que cremos. Por isso que você precisa ir além das fronteiras. Conforme a atuação da sua poderosa força. Palavra maravilhosa. Ele nos chama não mais de servo, mas de amigo. Próximo, íntimo. E Paulo fala, cara, eu quero que você conheça dele. Eu quero que você compreenda a sabedoria do nosso Pai, que você entenda o poder dele. É isso. Nós temos que buscar isso. Porque quando nós buscarmos e nos abastecermos, nós vamos conseguir enxergar as coisas de uma forma sobrenatural. E aí nós vamos conseguir ajudar outras pessoas. Isso é ser igreja. Você precisa romper as fronteiras. Olha o teu irmão que está lá e fala assim, ó, você precisa romper as fronteiras. Pensa comigo. Pensa na mulher do fluxo de sangue. Pensa nela. Uma mulher no meio de uma multidão, ela já não era muito bem vista. Era vista? Não, não era, né? Não era muito bem vista. Mas ela tinha uma doença ali que estava há muitos anos sobre a vida dela. Mas ela ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Mas ela também viu todos os problemas, todas as dificuldades que ela poderia ir a enfrentar. Não é verdade? Mas o que ela decidiu? Decidiu enfrentar. Ela decidiu ir além das fronteiras. Ela sabia que se ela se aproximasse, Jesus poderia curar ela. Então, o primeiro aprendizado, ela reconheceu o problema dela. Ela sabia que ela tinha um problema, mas ela poderia ficar parada nesse primeiro aprendizado. Não, eu sei que eu tenho um problema. Ó, pastor André, eu tenho um problema. Tá, e o que você vai fazer? Foi isso que foi no íntimo dela. Ela sabia que ela tinha um problema, mas ela sabia também que Jesus era a solução. E ela resolve ir além das fronteiras. E ela resolve ir ali no meio daquela multidão com aquele fluxo de sangue. E o que Jesus fala? Quem me tocou? Por quê? Porque de mim saiu o quê? Olha o tamanho da fé dessa mulher. Olha como que ela rompia em fé. Olha como que ela conseguia ir além das fronteiras. Olha como ela conseguia ir além das fronteiras. Ela não ficou prostrada com os problemas dela. Ela não ficou assim, não vou porque a mulher não é muito bem vista. Vou, ainda mais eu, que eles vão achar que eu sou imunda. Porque a mulher com esse fluxo de sangue, ela era tratada como imunda. Não, ela não ficou ali no problema dela. Olha para Davi, quando Davi vai levar o alimento ali para os seus irmãos ali na batalha diante do gigante. Vários soldados, os caras treinados, ficaram ali prostrados ali, sem reação diante do gigante. As coisas vão acontecendo na nossa vida e aí parece que vai meio que esfriando, vai meio que gelando. A gente parece que decide viver meio na mediocridade, sabe? Ah, tá bom assim. É assim, a minha vida é assim mesmo. E aí Davi falou, peraí, cara, não tem nenhum homem que vai enfrentar. Pô, o exército de Deus de Israel, ele sabia quem estava com ele. Pô, ninguém vai enfrentar esse gigante? Ah, vai ser eu mesmo então, porque esse cara não vai ficar aí zombando de Deus não. Precisamos chacoalhar, sabe? Precisamos nos chacoalhar. Ser crente não é vir só no domingo na igreja. Não é. Ser crente é buscar incessantemente a presença de Deus. E eu te desafio, busque 2 semanas incessantemente a presença de Deus. Busque. E aí você vai voltar comigo e falar assim, a minha vida mudou. Ou a ótica de eu enxergar a minha vida mudou. É isso.
Mas muitas vezes nós estamos até dentro da igreja pensando nas coisas lá fora na segunda-feira. Não há mais tempo para a gente viver da forma que nós estamos vivendo. Isso cabe para mim também, tá? A primeira pregação é para o pregador. Não há mais tempo. Jesus está voltando. Ou a gente decide seguir e larga tudo, como os discípulos fizeram, ou a gente ficar nesse jogo de meia boca, não vai dar certo não. A gente só vai perder tempo e a gente vai se frustrar, porque a nossa história não vai mudar. A gente não vai conseguir enxergar e viver o sobrenatural de Deus. Essa mulher, ela tinha um problema de muitos anos. Sabia que Jesus estava na redondeza, que Jesus tinha o poder para curar. Sabia as dificuldades que ela iria enfrentar, mas ela desistiu viver além das fronteiras. Ela decidiu. O que eu quero deixar para vocês, e para a gente já terminar, eu vou pedir para o grupo de louvor subir aqui. Sabe, meu irmão, a aliança de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas a minha palavra não passará. Governo passa, pastores passam, igrejas passam, tempestades passam, gigantes passam, lutas passam, doenças passam, mas a aliança que Deus fez com o seu povo, ela é eterna. Você pode até escolher não querer participar dessa aliança. Você pode até escolher não querer participar dessa aliança. Mas isso não faz você dizer que ela não existe. Você pode até escolher viver como a multidão, de forma incrédula. Mas isso não faz dela menos poderosa. A grande questão aqui e pergunta não é se a aliança de Deus é verdadeira e poderosa, se ela está disponível. A grande pergunta aqui é que se você quer fazer parte desta aliança. O questionamento aqui não é, será que a aliança é verdadeira? Será que ela é poderosa? Não. A grande pergunta que você precisa fazer para você é se você quer fazer parte dessa aliança. Entendeu? Não é você olhar para os seus problemas e falar assim, Deus, não tem mais jeito, cara. Não tem mais jeito. Eu estou no fundo do poço. É você decidir escolher se entregar diante de Deus. É você decidir escolher viver essa aliança para que Deus possa dar a estratégia para você sair do que você tem enfrentado. É posicionamento. Toda a palavra, ela nos direciona para dois caminhos. E quais são eles? Salvação ou juízo? Se você crer e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa aliança será eterna sobre a sua vida. Toma como exemplo, meu irmão, a cerimônia de casamento. No final dos votos, o que o pastor discorre? O que ele fala? Eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Ali, diante de todas as testemunhas. Até que a morte os separe. Mas sabe o que eu quero falar para você aqui esta noite? O quanto é maravilhoso o Evangelho de Deus. A morte para a gente, aqui nessa terra, é separação. Mas para o Evangelho, a morte, ela significa redenção. Ela significa aproximação. Naquela cruz, o que Jesus fez para nós foi muito mais do que um voto de casamento. Por isso que Deus fala que nós somos a noiva. Jesus nos prometeu amar. Jesus nos prometeu se entregar. Ele prometeu cuidar de você.
Ele prometeu proteger você. Ele prometeu morrer por você. Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu prometo estar com vocês, dentro de você, ao teu redor, cuidar da sua entrada e da sua saída, até que a morte nos aproxime. Jesus é um noivo da igreja. O Evangelho, ele não fala de uma vida que começou após a morte. O Evangelho fala de uma vida que começa depois dessa decisão. Essa decisão de você viver além das fronteiras. Ele está disponível. Ele está pronto. Ele está de braços abertos. Para que você verdadeiramente possa se voltar. Para que você verdadeiramente possa se curvar. Para que você verdadeiramente possa desfrutar das bondades do Senhor. Amém? Vou pedir para você se levantar, fechar os teus olhos. Nós vamos adorar esse louvor para fechar. Não desista, meu irmão, insista, persista, viva além das fronteiras. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Ele te guia. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser,
entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és. Obrigada, Deus, pela tua bondade, Deus. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Presta atenção no que você está declarando, ó. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que verdadeiramente possamos ir além das fronteiras. Que verdadeiramente possamos cantar da bondade do Senhor a cada instante. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida, Ele é a resposta mesmo. Deus abençoe, uma ótima semana. Que você possa viver o sobrenatural do Senhor. Que você possa viver além das fronteiras estabelecidas. Viva o sobrenatural. Comece a enxergar as coisas de uma forma espiritual. Comece a agradecer a Deus. Comece a viver e a desfrutar da bondade do seu Criador. Amém? Deus abençoe.